2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Você achou aí? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus, pode se sentar. Glória a Deus. Paulo, ele escreve à igreja de Coríntios, declarando essa palavra. E aí Paulo, ele inicia dizendo a esse povo de Deus: por isso não desanimamos. Embora exteriormente, em algumas traduções fala assim, embora o meu homem exterior, o nosso homem exterior esteja a se desgastar, nosso homem interior se renova dia após dia. Paulo escreve à igreja de Coríntios que estava passando por um momento difícil, momento de incredulidade, momento de dificuldade. A gente sabe que a igreja, de tempos em tempos, sempre as circunstâncias que acontecem no meio da igreja, as heresias que às vezes entram pelas portas da igreja, o falso ensino que às vezes entra, as dificuldades do corpo muitas vezes deixam muitos desanimados. Muitos pensam em parar. Muitos dizem não suportar a carga de ser cristão. Muitos dizem ter dificuldades, e aí quando essas dificuldades vêm, tem alguns que não apenas desanimam, mas eles se perdem no meio do caminho. Mas Paulo escreve a nós para dizer que é possível não desanimar. Talvez você pense, meu Deus, como assim que é possível não desanimar, sendo que eu já desanimei muitas vezes? Como é possível não desanimar, sendo que eu já quis voltar para trás algumas vezes? Como é possível não desanimar, sendo que as circunstâncias às vezes me engolam? Quando você olha para a vida de Paulo, você não encontra na Bíblia em nenhum momento algo dizendo que ele quis desistir de Cristo. Você não encontra nada nas Escrituras dizendo que ele disse, eu vou voltar a ser o Saulo. Você não encontra nada dizendo que Paulo desanimou. Pelo contrário, ele mesmo declara aqui que ele não desanima. E por que ele não desanima? Porque embora, ele está dizendo, embora exteriormente, o que ele está dizendo? Embora as circunstâncias, embora a pressão do mundo, embora as dificuldades, embora a dificuldade na carne, a enfermidade, embora a falta de dinheiro, embora o filho desviado, embora o marido que ainda não se converteu, embora a esposa que não anda no caminho, embora tudo isso, o nosso homem interior não se corrompe. Ele está dizendo, embora todas as coisas circunstanciais, as coisas de fora, estejam a me desgastar, estejam a me entristecer, embora tudo isso aconteça, interiormente eu sou renovado dia após dia. Qual é o contrário de desânimo? Em algumas traduções está dizendo ao contrário, não embora. Ao contrário, então qual é o contrário
está acima da minha dificuldade atual. E aí no versículo 17, ele declara algo, ele diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O que ele está declarando aqui? Ele está dizendo que as dificuldades momentâneas, circunstanciais, elas são muito pequenas perto daquilo que nós vamos receber em glória. Então eu quero dizer para você nessa noite que toda situação que você está vivendo, toda circunstância que você está vivendo, é muito pequena perto daquilo que você vai receber em glória. Ele está dizendo tudo aquilo que você está passando. Por isso que ele chama de leves. Um homem que foi preso, um homem que foi açoitado, um homem que foi humilhado muitas vezes, ele está declarando que tudo isso que ele passou é leve. Ele está dizendo, essa leve tribulação. Ele está dizendo, esse momento breve. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que a gente vive aqui na terra é circunstancial. O que significa isso? Muda. Ora a gente está bem financeiramente, não é verdade? Quem já esteve assim? E ora a gente está mal. Não é verdade? Tem momento que você está feliz e tem momento que você está triste. Tem momento que você está se sentindo muito bem de saúde, mas tem momento que você está enfermo. E as circunstâncias, elas mudam, porque hora você está de um jeito e hora você está do outro. E ele está dizendo, a circunstância passa, mas o que eu vou receber é eterno. Aquilo que eu estou sentindo hoje na minha carne vai acabar quando eu morrer. Porque a minha vida não depende de uma vida natural, porque ela começa no Espírito. Então o que ele está dizendo? Aqui na terra eu estou vivendo situações, circunstâncias, dificuldades, momentos de alegria, momentos de fartura, momentos de perda. Eu estou vivendo tudo isso. Só que tudo isso vai se tornar nada quando eu estiver andando em rua de ouro. Tudo isso vai se tornar nada quando eu estiver diante do Rei da Glória. E olha o que ele continua dizendo no versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo para mim e para você que talvez está sofrendo com alguma dificuldade na nossa casa. Para mim e para você que talvez está enfermo na carne. Talvez está passando dificuldades emocionais, está vivendo a pressão que esse mundo tem trago para nós. Ele está dizendo para mim e para você. Você não pode ficar paralisado. O que é ficar fixado? Fixado é você olhar objetivamente para algo. Estou fixada no Antônio. Eu estou observando o Antônio rindo. Eu estou observando ele aqui com vergonha na minha frente. Eu estou fixada nele. É algo que eu observo, eu estou contemplando o Antônio aqui na minha frente. Então Paulo está dizendo para mim e para você. Você não pode ficar fixado na enfermidade que está no seu corpo hoje. Você não pode ficar fixado na falta de dinheiro ou na falta de algo que está acontecendo lá dentro da sua casa, de um alimento no dia de hoje. Você não pode ficar fixado nessa chateação que está no seu coração no dia de hoje. Você precisa fixar os seus olhos na onde, irmãos? Você já sabe dessa resposta. Onde nós precisamos fixar os nossos olhos? Naquilo que é espiritual, naquilo que vem do alto para as nossas vidas. Fixar os olhos na palavra que Deus liberou no nosso destino. Talvez você olhe para si hoje e se sinta incapaz de efetuar muitas coisas. Só que isso é uma circunstância, isso é um momento que vai passar. Só que muitas vezes nós ficamos fixados nos problemas, fixados na dor. Quando o Senhor está nos chamando para fixar os nossos olhos na promessa. Sabe por que eu preciso fixar o meu olho na promessa? Porque Deus não mente. E aqui
fixado no que eu não estou conseguindo fazer hoje, eu preciso fixar os meus olhos naquilo que o Senhor disse que eu vou ser, que eu vou fazer. E aí Paulo ele nos chama para essa realidade através da revelação de Deus, dizendo para mim e para você que nós precisamos olhar acima das circunstâncias. Diga para essa pessoa que está do seu lado aí: olhe acima das circunstâncias. Glória a Deus. Às vezes a gente está muito carnal, e aí a gente só fica olhando para o que está acontecendo hoje. A gente fica só reparando naquilo que não está dando certo. Mas eu estou aqui, você está aqui. Quantos livramentos o Senhor não nos deu? Quantas vezes a gente quis desistir, o Senhor nos pegou com a sua forte mão e nos colocou posicionados novamente. Quantas situações muitos de vocês já passaram na vida e estão aqui até hoje? Estão servindo ao Senhor, ainda que com dificuldade. Até que o Senhor nos ajudou, amém? Até que o Senhor tem nos sustentado. Até que o Senhor tem nos livrado. Até que o Senhor tem cuidado da nossa casa. Só que a gente não consegue olhar para o que Deus fez e para o que Ele está fazendo. A gente fica fixado no problema. A gente fica deitado nas emoções, deitado nas circunstâncias. Quando o Senhor Ele nos chama para algo maior, diga para essa pessoa que está falando: o importante não é o que está fora, é o que está dentro. Por isso que Ele está dizendo: ainda que o homem exterior se desgaste, se corrompa, o homem interior será renovado dia após dia. Ei, não é o que está fora, é o que está dentro. Você consegue compreender isso? Abra sua Bíblia em Romanos. Não saia aí de Corinto não, tá? Volta só um pouquinho aí. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Hoje nós vamos dar uma passeada, amém? 1:17. Romanos 1, versículo 17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Presta atenção, por que Paulo está dizendo que ele nos anima? Por isso não desanimamos. Sabe por quê? Porque do início ao fim nós vivemos pela fé. É por isso que ele está dizendo para mim e para você: não fixa os seus olhos naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. E aqui está a resposta: porque do princípio ao fim nós somos movimentados pela fé. Hebreus 11 diz o que? Ora, a fé é a certeza das coisas que não. E aí parece meio confuso, porque a fé é uma coisa que eu não vejo. E aí eu preciso me apoiar em algo que eu não vejo. E aí eu preciso buscar em cima de algo que eu não vejo. Só que eu quero dizer algo para você nessa noite, meu irmão: a fé não é abstrata. A fé não vem do nada. A fé é baseada na palavra. Por que você crê? Porque você ouviu. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Quando eu escutei a palavra e você escutou a palavra, pela fé nós fomos encontrados. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Então a fé não é abstrata, a fé vem pela palavra. A fé sempre existiu através da palavra. Porque lá em Abraão, a fé já era comungada. Porque Abraão não tinha Bíblia, mas ele ouviu uma palavra. Ele ouviu uma palavra pessoal: ei, Abraão, sai da tua terra, da
Ele fez isso com o povo que estava com Josué, mas não com Abraão. Em Abraão ele disse: vai, que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Ouviu. E porque ele ouviu, ele creu. Então o que faz com que nós não desanimemos é a nossa fé. É fixar os olhos não naquilo que eu estou vendo, não na circunstância que está acontecendo na minha vida hoje, mas naquilo que o Senhor falou ao meu respeito. Naquilo que está na palavra de Deus, naquilo que o Senhor disse que aconteceria comigo e com você. Então, uma das promessas de Deus, a maior das promessas de Deus é que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, a promessa fundamental que trouxe nós para Cristo é saber que nós temos um Salvador. E que através dele nós ganhamos, não foi nós que conquistamos, nós ganhamos através da fé a salvação. É por isso que eu e você está aqui nessa noite. Porque nós recebemos, ainda que não merecíamos, de graça, essa salvação que nos trouxe até aqui. Só que nós fomos salvos. Nós recebemos essa dádiva, esse favor que nós não merecíamos. Nós recebemos essa salvação. Nós sabemos que existe uma vida após aqui, uma vida eterna que já é nossa. Só que nós ficamos atribulados. Alguns desanimam a ponto de abandonar a fé. E por que isso acontece? Porque a fé, ela é produzida todos os dias. Porque a fé é crer naquilo que foi dito, mesmo que eu não vi. É como a gente faz com os nossos filhos. A gente diz para o nosso filho: você pode ir até ali. E ainda que ele não conheça o caminho, se você designou que ele pode ir dali até ali, ele vai, porque ele confia na nossa palavra. Isso é fé. Eu crer na palavra de alguém que eu não estou nem vendo. Eu crer em algo que foi dito ao meu respeito, que eu me sinto incapaz de efetuar. Isso é fé. Eu acessar lugares antes mesmo de vê-los. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele sai da terra dele. Era para ter saído da parentela, mas não saiu. Levou um parente com ele. E aí o Senhor ainda demora para mostrar aquilo que Deus tinha para ele, porque ele desobedeceu. Ele levou alguém que não era para levar com ele. Então, a visão de Abraão a respeito da fé ainda demorou um pouco para ser alcançada, porque ele fez igual a gente faz. Deus manda a gente fazer algo, a gente desobedece, faz do nosso jeito. Aí a gente demora de visualizar em fé aquilo que Deus tem para derramar sobre nós, porque a gente não obedeceu do jeito que Ele mandou. Não é assim que acontece? E aí Paulo chama nós para fixar os olhos para esse olhar. Paulo chama nós para caminhar debaixo desse destino. Porque só há uma maneira de não desanimar. É vivendo por fé. Diga para esse homem, essa mulher que está do seu lado: chega de viver dessa maneira. Chega de viver dessa maneira. Rompa em fé. Então o fundamento, irmãos, para nós não desanimarmos é a fé. 1 João, vai lá no finalzinho da sua Bíblia. João 5. João 5, versículo 4. Olha o que diz as Escrituras: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que vence o mundo? A fé, a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. O que significa? Que se eu tiver fé para romper com toda circunstância que aparece na minha frente, eu vou viver o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque a circunstância, como eu disse, ela muda. Ela sendo boa ou ruim. Ora, você está numa circunstância maravilhosa. Quem é que espera que vai dormir bom e acordar enfermo? Quem que espera? Às vezes a gente faz tanto planejamento, quando chega no fim do mês, cadê o dinheiro? Você até tentou se organizar nas finanças, mas tem hora que você não entende o que está acontecendo. Presta atenção nisso. Aonde estão fixados os nossos olhos, ali está o nosso destino. Presta atenção nisso. Aonde estão fixados os nossos olhos, ali está o nosso destino. E eu quero deixar essa pergunta para você. Aonde você tem olhado? Aonde estão os teus olhos? Porque se o meu olho estiver na necessidade, eu vou me corromper por conta da necessidade. Se o meu olho estiver na ganância, eu vou me perder por conta do dinheiro. Se o meu olho estiver nas coisas dessa terra, eu vou ser iludido, vou ser roubado pelo inimigo. Aonde estão os nossos olhos? Por que tem muitos fracos e doentes? Por que tem muitos desanimados? Porque estão olhando para o lugar errado. Porque perderam o foco da sua vida. Porque deixaram as circunstâncias engolirem os seus sonhos, os seus projetos. Só que Paulo está nos chamando para esse lugar de fé. Hebreus 11, 27. Hebreus 11, 27. Acompanhe aí. Diz assim: pela fé saiu do Egito, está falando de Moisés, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, o povo foi liberto através de Moisés. Sabe por quê? Porque ele olhou para aquele que é invisível. Quem é o Deus invisível? O seu Deus. Nós sabemos que se nós vemos a face do Senhor, o nosso corpo natural não suporta. Mas esse Deus poderoso, Ele fala conosco. Esse Deus poderoso se revela a nós, assim como Ele se revelou a Moisés através da sarça. E aí, porque Moisés viu um Deus invisível, ele viu além do natural. Ele creu e ele obedeceu a ordem de Deus. E por conta disso teve um povo que foi liberto. E eu quero dizer para você nesta noite que nós precisamos sair dessa naturalidade. Que se nós não ativarmos a nossa fé dia após dia, nós vamos nos perder. Se nós não ativarmos a nossa fé dia após dia, nós vamos cair. Se nós não olharmos como esses homens olharam, nós vamos nos perder. E o problema não está na fé. O problema não está naquilo que não se vê. O problema está em mim, está em você. Que estamos naturalizando o que deveria ser espiritual. Presta atenção, nós estamos naturalizando o que deveria ser espiritual. E espiritualizando aquilo que é para nós fazermos.
Aquilo que é para a gente fazer, a gente quer pôr a responsabilidade de Deus. E aquilo que Ele está fazendo por nós, os nossos olhos estão fechados. E não conseguem enxergar o que Ele já está fazendo. Você consegue entender isso? Isso aconteceu com Agar. Agar, quando ela foi mandada embora do lugar que ela estava, quando o Sarai mandou ela embora, ela estava no deserto chorando porque o seu filho ia morrer. E aí o texto vai dizer, nós vamos lá, Gênesis 21. A gente vai passear hoje. Gênesis 21. O Espírito Santo possa trazer compreensão daquilo que Ele está falando nessa noite, amém? Gênesis 21, versículo 19. Deixa eu ir. Diz assim: então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Vamos ler o 18. Volta um pouquinho. Levante o menino. Vamos ler o 17. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Versículo 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Presta atenção. O texto não diz, e Deus colocou uma fonte no deserto. O texto diz, e Deus lhe abriu. Sabe o que significa? Tem coisas que já estão liberadas, mas nós não estamos enxergando. Tem coisas que já estão dentro de nós. Tem coisas que Deus já fez por nós. Porque a palavra de Deus vai dizer que as bênçãos já estão liberadas nas regiões. Só que muitas vezes os nossos olhos não veem. Nós não acessamos esse lugar que Deus tem para nós porque os nossos olhos estão fechados. Foi assim que aconteceu com Agar. Agar foi aberto os olhos de Agar. E automaticamente, quando os olhos dela foram abertos, ela viu a fonte. E ela pegou da água e deu para o menino. Então, o Senhor está chamando a igreja dele. Assim como Paulo estava dizendo para a igreja em Corinto: ei, os seus olhos estão no lugar errado. O que você tem visto? Pergunta para o Simão que está do seu lado: o que você tem visto? Que os seus olhos estão contemplando. Aí a gente fica injuriado com nós mesmos, ou com o irmão, ou com a igreja no geral, porque a gente não vê milagre. Meu Deus, mas não aconteceu um milagre nessa igreja. Mas ó, quem que trouxe o cadeirante aqui? Quem que trabalhou para trazer o cadeirante? Se você não crê nem que é necessário orar para que a sua dor de cabeça vá embora, você crê que o paralítico vai orar? Se está com dor de cabeça, não tem nem humildade para pedir para o irmão pôr a mão na tua cabeça e orar para aquela dor ir embora. E você quer ver o paralítico andar. Aí você critica a igreja, que é você mesmo, porque os milagres não acontecem. Cadê os demônios que não estribucha? Está oculto, porque você não tem poder para expulsar, porque você nem crê. Não crê. Mas eu quero ver com os meus olhos. Eu quero contemplar. Mas como alguém natural contempla aquilo que é sobrenatural? Como que alguém que só vê as coisas da carne, só vive para as coisas da carne, vai receber poder do alto e vai ter fé para ver o paralítico sair da cadeira? Eu conheço igrejas que está acontecendo isso. Na hora da adoração, tem pessoas sendo curadas. Na hora da oração, tem pessoas sendo curadas. E as pessoas vão lá e testemunham. E aí, às vezes, você está com uma dor aí tremenda. Você vem para a igreja arrastado. E aí, a glória desce. Passa a sua dor, você não tem coragem de pedir uma oportunidade para glorificar Deus e dizer a Deus que você foi curado. Não edifica a fé de ninguém com a cura que você teve. Mas você quer ver milagre, não quer ver milagre. Você vai entender isso? Como
em outras coisas. Ao invés de, quando a adoração está fluindo, eu me derramar diante do Senhor, eu estou olhando se o outro está adorando. Eu estou reparando se o outro está entregando algo que nem eu não consegui entregar. Porque se eu conseguisse entregar, eu não estava nem vendo o que estava acontecendo na mente. Eu estava entregue ao Senhor. Consegue entender isso? Então, os nossos olhos, assim como o de Agar, precisa ser aberto para que nós venhamos fixar os nossos olhos naquilo que não se vê. Porque o que não se vê não está baseado em nada. O que não se vê está baseado na vontade de Deus, está baseado na palavra de Deus. Porque Abraão caminhou por uma palavra quando ainda nem tinha Bíblia. E hoje nós temos toda a instrução para caminharmos em fé, mas ainda assim nós não caminhamos. A incredulidade tem tomado o nosso coração dia após dia. Por quê? Porque os nossos olhos não estão mais fixos onde tinha que estar. Porque se outrora nós críamos e agora nós não cremos mais, o que aconteceu? Deus parou de fazer? O poder de Deus diminuiu? Não, foram os nossos olhos que agora estão fixados não nas coisas espirituais, mas naquilo que é carnal. Os textos bíblicos vão dizer que quando Jesus ia curar as pessoas, ainda que ele sabia da necessidade das pessoas, era necessário que as pessoas declarassem que elas queriam. Então, a fé consiste naquilo que não se vê. E aí Jesus, mesmo sabendo qual era o desejo daquelas pessoas, ele dizia: quer ser curado? Irmãos, quando Jesus chega para o cego, ele já sabe que ele é cego. Ele já sabe que ele precisava ver. E ele pergunta: você quer ser curado? Não parece uma ironia? Mas não é. Eu preciso declarar. Porque aqueles que não têm fé, a Bíblia vai dizer que Jesus, na cidade dele, curou pouquíssimas pessoas. Por quê? Por conta da incredulidade. Porque Deus não trabalha na incredulidade. Por isso que nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus. O Salmo 34, versículo 5, vamos lá. Salmo 34, versículo 5. Olha, porque tem muita gente frustrada e desanimada. 34, versículo 5. Deixa eu ir. Diz assim a palavra de Deus: os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Vamos ser muito forte. Aqueles que olham para o Senhor. Aqui o salmista está dizendo que ele bendisse o nome do Senhor, que ele clamou o Senhor, a alma dele declarou o Senhor, ele buscou o Senhor. E aí ele está dizendo: os que olham para ele estão radiantes de alegria. Em outra versão, aí diz assim, ó, seu rosto jamais mostrará decepção. Em outra versão diz assim, ó, eles jamais serão confundidos. Por isso tem bastante gente confusa. Por isso tem bastante gente frustrada. Porque os olhos que contemplam o Senhor e que confiam no Senhor, eles estão alegres e radiantes mesmo em meio à dificuldade. Não pode ver que um crente que tem os olhos fixos no Senhor, ele não vive em murmuração. Um crente que tem os olhos fixos no Senhor, você não vive murmurando por causa de besteira. E mesmo quando ele está em situação precária, você não vê ele murmurando. Você vem dizendo: Deus é minha força, Deus é meu refúgio, Deus é minha força. Eu confio que essa situação vai mudar. Eu oro para que essa situação mude. Aqueles que olham fixamente para o Senhor, que estão firmes no Senhor, eles não serão confundidos. Não haverá decepção no teu rosto. Tanto de
decepciona com tudo. Sabe o que acontece? Essas pessoas não estão olhando, porque o texto está dizendo que os que olham para ele ficam dessa maneira. Então isso significa que aqueles que não olham caminham frustrados, aqueles que não olham caminham decepcionados. Então se tem algo, irmãos, que movimenta a nossa caminhada com Cristo, é a nossa fé. E aí por falta de fé nós não alcançamos lugares pelo qual nós deveríamos alcançar. Por conta da nossa falta de fé, da nossa incredulidade, a gente deixa de acessar lugares em Deus. E eu não estou falando de ministério, eu não estou falando de lugar na igreja, eu estou falando de relacionamento. Existem lugares que é para nós estarmos em Deus, que nós não conseguimos alcançar, porque nós não temos fé para contemplar o sobrenatural. Se a glória de Deus desce neste lugar, nesse momento, e aqui aparece um anjo visível a todos, muitos vão correr ao invés de ficar. Por quê? Porque não tem intimidade, não tem fé. Não vai nem saber discernir se é anjo ou se é demônio. Presta atenção. Existem palavras que nós recebemos que é pessoal, assim como a de Abraão. E existem desígnios para a nossa vida que já está liberado pela palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Todas as vezes que você entra nessa casa, que você escuta a palavra cabe para você, não é isso? Então Deus fala algo ao teu respeito. Toda vez que você entra aqui, hoje Deus está falando com você. Hoje Deus está falando algo ao meu e ao seu respeito. Então existe a palavra de Deus, que ela é coletiva, cabe para todos nós, amém? E existe a palavra pessoal, que é como a de Abraão. Só que nenhuma palavra pessoal sai fora do desígnio da palavra de Deus. Porque nos dias de hoje tem gente dizendo que Deus falou, que Deus não falou. E aí eu vou dar um exemplo, tá? Deus falou que eu sou um pastor. Glória a Deus, a palavra foi liberada. Quer seja através da boca do homem, a palavra foi liberada. Ou você estava no seu secreto orando e Deus disse a você que Ele vai te fazer um pastor, tá bom? Ele vai te fazer um pastor. Mas essa palavra precisa se cumprir debaixo da palavra de Deus. Então, no momento certo, Deus vai te fazer um pastor. Ah, mas não adianta você dizer que Deus falou com você, pegar o óleo. De hoje eu me consagro pastor, porque Deus falou comigo, no meu pessoal, eu não preciso de ninguém para isso. Não existe. É antibíblico. Noé recebe uma palavra pessoal: constrói uma arca. Só que a palavra para construir a arca era para Noé. Mas debaixo dessa palavra pessoal de Noé tinha a palavra a respeito do povo. Se o povo não se consertar, vai vir um dilúvio. Consegue estar entendendo o que eu estou falando? Então Deus fala com a gente no secreto. Não é só através da Bíblia. Ele fala conosco quando nós temos intimidade por meio dessa fé que nós obtemos nele. Assim como Ele falou com Abraão, assim como Ele falou com Agar, assim como Ele falou com Moisés. Só que quando você vai para a Escritura, você vai ver que toda a palavra pessoal que Ele liberou estava debaixo de um destino que envolvia outros. Consegue entender? Então, quando nós caminhamos por fé, caminhamos pela palavra, a gente precisa entender que existe um desígnio do céu para as nossas vidas. E esse desígnio está de acordo com aquilo que Deus liberou, porque nós estamos debaixo de um propósito. Quem está entendendo? Não sei se está difícil para entender, está entendendo? Que o Espírito possa revelar isso ao teu coração, amém? Nós estamos debaixo desse desígnio, porque a fé vem pelo que eu escuto. E eu escuto do quê? Eu escuto do vento, eu escuto da reportagem, não, eu escuto da palavra. A palavra me libera um destino. E até quando Deus fala, Ele fala a respeito daquilo que Ele já está fazendo na palavra. Deus não vai liberar uma profecia aleatória para você fazer o que você quer na sua vida. Para você sair do plano e do projeto de Deus. Só que nós precisamos ter fé para discernir aquilo que Deus está falando.
1 Timóteo 4, versículo 6. Primeiro, peraí, estou na segunda. 4, versículo 6. Olha o que diz. Se você transmitir essa instrução aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Presta atenção. Paulo está dizendo para Timóteo, se você transmitir essa instrução aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé. O que nos nutre? As verdades da fé. Quais são as verdades da fé? A palavra. A fé não é abstrata, irmão. A gente precisa de uma base para crer. E essa base é Cristo. E essa base é a palavra de Deus. A gente precisa de uma base para não desanimar. Paulo está afirmando, por isso não desanimamos. Embora nós estejamos desgastados, embora esteja muito difícil, embora as circunstâncias estejam tenebrosas, nós não desanimamos. Você já se perguntou como que esses homens conseguiram morrer por amor a Cristo? Porque eles não desanimaram. Diante da grande circunstância de ter a cabeça arrancada, eles não desanimaram, por isso eles morreram. Em meio à cruz, assim como Pedro, que foi morto de cabeça para baixo, ele não desanimou, assim como ele desanimou lá quando Cristo foi crucificado. Quando Cristo foi crucificado, a fé de Pedro não estava tão consolidada ainda. Mas quando Pedro morre de cabeça para baixo, a fé de Pedro estava consolidada. Por quê? Porque mesmo em meio à morte, ele não desanimou. E o que isso serve de exemplo para mim e para você? Esses homens em meio à morte não desanimaram, e nós nos sentimos no direito de desanimar por conta de uma circunstância que vai passar, de uma chateação que vai passar, de um momento que vai passar. Vai passar, irmãos. Vai passar, diga para essa pessoa, vai passar. Vai passar. Eu não estou diminuindo a dor de ninguém, o problema de ninguém, a dificuldade de ninguém, mas a Bíblia diz que vai passar. Eu sei que está grande hoje, eu sei que está doendo hoje, eu sei que está difícil hoje, mas vai passar. Consegue entender isso? Só que a gente tem que ter fé para crer que vai passar. Porque quando eu tenho fé para crer que vai passar, eu vou ficar mergulhado no problema. Quem aqui tem gente, não é todos, mas tem gente aqui que não dorme quando está com dificuldade, não é verdade? Não tem? Alguns aqui? Não dorme. Não consegue descansar no Senhor. Não consegue. Fica atribulado de espírito, toma atitudes precipitadas. A ansiedade toma conta, não consegue ter domínio. Por que não consegue ter domínio? Porque não tem fé. Como assim, pastor? Está dizendo que não tem fé? Não tem fé suficiente. A fé é como um grão de mostarda. Só que eu não sei se é como um grão de mostarda, porque a Bíblia vai dizer que se a minha fé, a sua fé for como um grão de mostarda, e a gente dá uma ordem para a montanha sair de um lugar para outro, ela sai. Se for parecido com um grão de mostarda, ainda que a nossa fé seja pequena. Então, onde estão os nossos olhos? Aonde estão os nossos olhos? O problema é que a minha fé não é aumentada, a minha fé ela não é consistente. O que Paulo escreve a Timóteo? Ele fala sobre a fé fingida. Presta atenção nisso. Timóteo, você pode ter uma fé fingida, hein? Porque as pessoas fingem que tem fé. Se ele está falando que tem fé fingida, porque tem. A Bíblia está falando. Nós precisamos nos atentar. E eu quero te perguntar de novo, eu quero deixar isso fixado em você hoje. Para onde estão os teus olhos? Eu não quero que você me responda, eu quero que você faça essa pergunta a você mesmo. Senhor, porque às vezes a gente acha que está com o olho no Senhor, a gente está fingindo. Fingindo que crê, fingindo que sabe,
E às vezes a gente finge também que não sabe. Porque Deus está direcionando e a gente faz vista grossa. O ser humano tem a tendência de fingir. Só que todo fingimento vai cair por terra, amém? Vamos encarar a realidade. Porque a gente tem um Deus poderoso que vai nos suprir em todas as nossas necessidades. Nós temos um Deus poderoso que vai nos capacitar a vencer os nossos gigantes. Só que eu não posso fingir que estou com medo, não estou com medo. Eu tenho que dizer, Deus, eu estou com medo dessa situação. Eu não posso fingir que sou a Mulher Maravilha. Não, eu tenho que dizer, Deus, eu não estou conseguindo dar conta de tudo. Você não pode fingir que é o sacerdote perfeito. Você precisa dizer, Deus, eu não estou sabendo como conduzir essa situação na minha casa. Me ajuda, Senhor. E aí, quando nós transmitimos essa verdade ao Senhor, a nossa fé não é fingida, é realista. E aí, quando a gente ora em fé, Ele manda o recurso. É por isso que Ele diz lá em Tiago, que quando a gente pede, a gente precisa pedir sem dúvida. Porque quando eu peço duvidando, eu não alcanço. Não é assim que Tiago fala? Quando você pedir, você precisa pedir com fé, você precisa pedir sem duvidar. Porque quando você pede sem duvidar, o Senhor Ele está te ouvindo e Ele vai operar, se for da vontade de Deus, se for. Mas quando você pede duvidando, nem você acredita que você pode ter, por que Deus vai te dar? Consegue entender? Glória a Deus. Então, eu quero te levar para este lugar nessa noite, através das Escrituras. Em Romanos vai falar a respeito de Abraão, não precisa abrir. Vai falar que ele creu pela fé. Isso foi acreditado como justiça. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, o que faz com que nós não desanimamos é a fé pela qual nós somos nutridos todos os dias. Não é você recebe fé quando é salvo para viver a sua vida toda. Não, é uma fé que diariamente você vai nutrindo ela através da palavra, através da intimidade, através do relacionamento com Deus. Consegue entender? Vamos encerrar 2 Coríntios 5. Vamos voltar para lá. Do 3 ao 7. Aqui. Isso mesmo. Diz assim a palavra de Deus. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Paulo está dizendo, olha, existe uma habitação bem maior. Então, quando estamos em vida, a gente vai viver essa vida natural, mas em fé. A nossa vida natural precisa ser vivida em fé. Se tem alguém enfermo, eu não posso olhar para essa pessoa e dizer, essa enfermidade não está aí. A enfermidade está lá. Só que por fé eu preciso declarar que o Senhor vai arrancar aquela enfermidade da vida daquela pessoa. Porque o corpo natural daquela pessoa está sentindo dor, porque a enfermidade está lá. Então nós não podemos nos enganar. Que foi o que Abraão fez. Abraão sabia que pela sua idade, pela idade de Sara, na naturalidade, eles não poderiam ter filhos, mas ele declarou com a sua boca que ele cria no que Deus tinha liberado. Então, o Senhor, Ele sabe aquilo que Ele já preparou para nós lá na frente. Se coloque de pé. O Senhor, Ele sabe aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele escreveu para cada um de nós. Quem vive por circunstância escandaliza, irmãos.
por circunstância escandaliza. Presta atenção, muitas vezes nós escandalizamos a nossa família, nós escandalizamos os nossos, sabe por quê? Pela nossa falta de fé. Eu não lembro aqui qual contexto tá, mas é em Coríntios também, e ele fala exatamente isso. Deixa eu ver se está aqui. Desse contexto, mas Paulo ele fala exatamente isso. Ele diz: nós não escandalizamos o nosso testemunho, porque vivemos por fé, porque vivemos aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero deixar isso no seu entendimento nessa noite através da palavra de Deus. Em Atos 26, quando Paulo chega na cidade para pregar, ele vai para juízo. Ele chega lá, faz a sua defesa e ele declara o que o Senhor disse a respeito de Paulo. Sabe o que o Senhor disse a respeito de Paulo? Atos 26, ele diz assim: aonde você for, eu vou te livrar, quer para os judeus ou quer para os demais. Então todas as vezes que Paulo chegava em uma circunstância ruim, o Senhor o livrava. Porque quem foi que disse que faria? Foi o Senhor. Então nós precisamos crer naquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito. E pensar, que você pense lá na sua casa: Senhor, o que Abraão viu que fez ele crer que ele seria pai de multidões? Senhor, o que fez Paulo não desanimar? Senhor, o que fez Pedro andar sobre as águas? Irmãos, a maior prova de que se os nossos olhos não estiverem fixados, nós vamos nos perder, é essa passagem que fala que Pedro andou sobre as águas. O texto vai dizer que quando ele viu que era o mestre, ele começou a andar sobre as águas. Quando ele olhou para a circunstância, para o vento, para o mar agitado, ele afundou. Então, enquanto Pedro estava fixado, ele andou sobre as águas. Quando ele disse que eu olhar ele, isso vai acontecer na minha e na sua vida, se nós não voltarmos os nossos olhos para o Senhor. Se nós não voltarmos os nossos olhos para o lugar que Ele já separou para nós. Ele faz uma promessa, Ele diz: olha, para o povo dele, eu vou te dar uma terra que emana leite e mel. Aquela promessa que foi feita lá em Josué é a mesma promessa que tem sido feita a nós. Olha, vocês ganharão a eternidade. Essa não é a promessa para nós? Vocês morarão nos céus, vocês viverão em ruas de ouro. Essa é a promessa para mim e para você. A mesma promessa que foi feita lá para Josué e Caleb. Só que ainda que Deus prometeu algo tão lindo para eles, a Bíblia vai dizer que só Josué e Caleb entraram na terra, porque eles foram os únicos que não olharam para a circunstância. Aqueles outros viram a terra maravilhosa, mas disseram: é muito difícil, tem gigante, tem isso, tem aquilo. Eles não. Josué e Caleb olhou e disse: se Deus falou que a gente vai entrar, não importa se tem gigante, não importa o que tem lá, nós vamos entrar. E assim aconteceu. Eu quero te chamar para esse lugar de fé nessa noite. Volte a fixar os teus olhos no Senhor. Volte a olhar para a palavra que foi liberada no seu destino. E sendo assim, nós seremos encontrados nele. Nós viveremos a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor?